Então, agora a gente tem um tempo para a gente encerrar, até que a gente conseguiu seguir bem o horário, né? Eu estava preocupado que não ia dar tempo, deu tempo certinho, tá? Agora eu queria abrir alguns minutinhos para a gente trocar ideias, conversar. A gente tem alguns minutos, não é necessariamente pergunta, se você quiser fazer pergunta, pode fazer, mas é às vezes uma colocação que está no teu coração, um exemplo, uma ideia. Só que eu vou pedir um favor, tá? Você vai, quando falar, alguém vai me ajudar aqui com o microfone, eu vou descer mais fácil. Dá para descer aqui para você? Tá? E a gente vai ouvir, porque eu quero gravar isso, porque quem não está aqui vai poder assistir depois essa palestra e vai ouvir a interação que a gente teve aqui também, tá bom? Tem alguém que queira fazer algum comentário, queira perguntar, quer dar um exemplo, uma ilustração que passou pela sua cabeça? Fala. Vem cá, querido Vanderlei. Olha lá para a câmera. Tem que ser filmado? Tem. Pastor, está alto assim. Pastor, eu gostaria de colocar um ponto. Eu estou novo na igreja, coisa de 6, 7 anos só. Mas fiquei numa comunidade durante quase 18. E a gente tinha uma coisa muito interessante lá, que era a recepção muito forte, muito forte. E eu vejo que aqui na nossa igreja, a nossa recepção fica muito no apenas entregar folheto para as pessoas, inclusive os que são visitantes, além dos membros. E eu percebo apenas uma entrega de folhetos. Às vezes nem o sorriso existe na hora da entrega do folheto. Essa parte diaconal, isso não pode ser modificado de alguma forma, que tenham pessoas desse grupo que possam fazer essa diferença do abraço, do sorriso, dessa recepção, literalmente, como a palavra diz, recepção. Eu acho que tem toda a razão, né? Eu quando voltei da Inglaterra, quando eu fui à igreja Hillsong na Inglaterra, eu fiquei admirado, porque mais ou menos a uns 30, 40 metros da igreja, na calçada, você já era cumprimentado por uns 30 pessoas. Quando você entrava no templo, então, era, nossa, que coisa maravilhosa. Eu me sentia, assim, a pessoa mais amada do mundo. E a gente tem algumas dificuldades nessa área. Hoje, agora, está havendo uma reunião na área de recepção, na área com o pessoal da integração para isso. Mas uma coisa que pode melhorar o tom, tá, é o fato que a gente vai poder ter, para cada culto, uma escala de 8 diáconos, não é isso? Aproximadamente para cada culto. O culto das 9 serão 8, o culto das 11, 8 diferentes, porque você tem família, não é? Você tem compromissos, a gente tem que entender que o momento do culto que você vem com todo mundo, tá? Provavelmente na sua escala você vai mudar de horário, um dia você vai vir num horário, vai vir no outro, mas isso acho que dá para se organizar, mas lembra que você tem família, e uma das coisas que a gente quer fazer é melhorar essa área da recepção. E eu creio que vocês vão poder nos ajudar muito nisso, né? Passar uma visão não funcional, tá? Porque a recepção, se eu pensar numa visão funcional, é entregar o folheto, abrir a porta e levar até lá, tá? Agora, se eu entender uma visão ministerial, eu vou estar olhando aquela pessoa que está chegando, se ela é membro da igreja, não é, se ela já foi integrada, se ela tem célula, o que está acontecendo com ela, porque eu estou tendo uma visão ministerial, tá? E o papel do diácono é que vai dar o tom ministerial, né, na equipe que vai estar trabalhando lá. Mas a sua ideia é muito boa, tá? Quem mais quer falar? Vamos lá. Eu achei bem interessante que o senhor falou aquela questão da angústia pastoral de não pastorear todo mundo. A gente tem uma angústia de membro também, que também não consegue ajudar todo mundo, né? A gente vem muito do movimento de células, isso é bem importante para nós, e eu sei que o senhor não tem a resposta, eu também não tenho, mas só compartilhar assim, né? Mas é bem interessante quando a gente como membro, mesmo que seja supervisor, que seja líder da pessoa por anos, você vai lá e vai tentar ajudar a pessoa, você ora com a pessoa, você chora com a pessoa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas daí ela vai assim, mas o pastor não me ligou. Tipo, a gente já fez todo o trabalho que o pastor faria, é muito melhor, porque a gente conhece aquela pessoa melhor até do que o próprio pastor, mas uma leitura
paralela a essa também, eu tive assim, que tem muita gente que converteu aqui, mas teve muita gente que veio de outras igrejas, onde de fato a comunidade é menor, o pastor conhece onde a pessoa mora, sabe o que ela faz, que não é nosso caso, é outra realidade. E às vezes ela tem uma expectativa de ser realmente, que o pastor esteja na porta dando a mão, e não é nosso caso, não vai fazer. E a gente, como membro, vai fazer talvez até muito melhor do que se fosse fazer. A gente, como células, tem pensado algumas questões, né, pastor? Assim, o senhor certamente acompanha, sabe disso, né? De enfatizar a liderança de verdade, reconhecer a liderança, que o supervisor está ali, que os líderes estão ali. Eu não sei se é pergunta ou comentário, mas como é que a gente ajuda vocês nesse processo? Entende? Porque vocês estão visíveis. Vocês estão lá, o pastor, a pessoa tem um problema, eles vão atrás do pastor, ou do senhor, ou do pastor fulano, Beltrano, Ciclano. Talvez eles não tenham essa primeira impressão que ele podia resolver uma série de picuinhas com a gente, né? Porque está na cabeça dele quem vai resolver o pastor. Então, talvez me fiz claro nessa dinâmica. Ele está falando de uma coisa que é do dia a dia da gente, né? Que é o estereótipo do pastor. E dependendo do tipo, vamos dizer assim, do estilo de igreja, esse estereótipo é mais forte ou mais fraco, tá? Então, por exemplo, uma igreja menor, tá? O pastor tem uma condição de pastorear todas as pessoas do rebanho. A gente diz que um pastor consegue dar atenção a um máximo de 250 pessoas. Isso são os estudos internacionais sobre a questão do pastoreio. Qual é a capacidade de uma pessoa estar cuidando de um grupo? Então, o número máximo para uma boa qualidade é 250 pessoas. O que passa, a congregação que passa desse número, ela é impraticável, começa a ter falhas no pastoreio. Então, isso, você imagina a nossa igreja com 9.000 e tralalá. Então, eu sou o mais frustrado dos pastores da face da terra, tá? Porque já sei que não dou conta mesmo, acabou, tá? Segunda coisa que é importante, nesse estereótipo, você não tem só a igreja pequena. Você tem algumas igrejas de origem carismática, onde aquela ideia da cobertura pastoral é muito forte. Então, no sentido assim, que se eu não tiver o pastor colocando a mão na minha cabeça, não funcionou, porque eu estou fora da cobertura pastoral. Então, isso também, a gente tem gente dessa origem que vem, e a televisão nos ensina também modelos. A gente diz assim, que uma pessoa é pastoreada por 10 pastores hoje. Ele tem o pastor da igreja dele, ele tem o pastor que ele assiste na televisão, tem o pastor que ele ouve no rádio, tem o pastor que do livro A que ele leu, do livro B, do livro C. Então, qual o pastor? Qual o estilo? Então, vai ter vários. Mas há algumas coisas que a gente pode fazer para empoderar. Tá? Então, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui, só para você ter o contexto do que eu vou falar. Eu creio, tá, que não existem sacramentos, eu ensino isso. E se não existem sacramentos, não existem pessoas sagradas necessárias para exercitarem os chamados sacramentos. Eu creio nos símbolos da nossa fé e não em sacramentos. E aí o que acontece? Apesar dos batistas dizerem que não creem em sacramentos, quem pode batizar? Quem pode dar ceia na maioria das igrejas? Pastores. Diáconos só algumas. Mas só o pastor, que ele pega, ceia, consagra e daí ele passa, senão não pode. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a trabalhar devagarinho para mudar a mentalidade. Porque senão você tem uma divisão na igreja por causa de bobagem. Entende o que eu estou falando? Então, o que a gente fez? Por exemplo, eu comecei a não tocar nos elementos da ceia. Quem serve, quem prepara, quem faz, quem distribui, são os diáconos. Eu não toco, de propósito. Até que um dia, alguém disse assim, pastor, não tem pastor para servir a ceia na congregação tal, aqui, tá? E ele disse assim, pastor, o senhor nem encosta na ceia? Tem algum problema se eu levar a ceia lá na congregação? Falei, não, meu irmão, pode ir. E de repente, quebrou o mito.
Então, hoje, por exemplo, muitos dos diáconos vão levar a ceia na casa, fazem os cultos com a família, tal. Isso tem um efeito psicológico incrível. Então, se você tiver alguém na sua região que está vivendo uma dificuldade, que não pode vir à igreja, você fala com a família, nós vamos fazer um culto aí, eu vou dirigir esse culto, vou levar a ceia, e vamos fazer, olha, a cabeça está conectada com aquilo que é a ideia de sacramento. Está entendendo o que eu estou falando? A mesma coisa a gente está fazendo, já faz tempo que a gente está fazendo, com os batismos. Quando a gente leva o discipulador para dentro, ou quando alguns pais batizaram seus filhos, não é? Algumas pessoas, pastor, como é que pode? Mas eu creio que não existem pessoas sagradas para ministrar o símbolo da nossa fé. A palavra de Deus diz isso. Então, só que você vai quebrando isso de uma maneira subliminar. Tá? Então, há uma maneira de a gente fazer. Quando a gente usa essas ferramentas, quando a gente chama para orar lá na frente. Tá? Então, eu vou dizer para você, tá? Hoje, a gente tem um grupo maior de diáconos. Eu não podia fazer isso porque a gente tinha um número muito pequeno. As primeiras pessoas que têm que estar lá para orar pelas pessoas são os diáconos. Por quê? São os homens de Deus que estão lá. Vão vir outras pessoas? Vão, porque graças a Deus muita gente vem, mas a hora que a gente vai para aquela sala para acompanhar as pessoas, para ouvi-las, gente, tem que estar lá. Por quê? Onde está a autoridade? A autoridade está na inspiração. Quanto mais a gente estiver inspirando pessoas, orando com pessoas, abençoando pessoas, exercitando aquilo que é de fato espiritual, tanto mais as pessoas vão reconhecer a nossa autoridade. Tá? Vai ter um grupo que sempre vai falar isso. Vai falar para você e vai falar para mim. Não, eu vou reclamar que eu fui uma vez só. Ou cheguei atrasado. Mas Jesus também já recebeu a reclamação que ele chegou atrasado. Então, eu não estou preocupado. Eu vou dizer, Senhor, eu vou definir as minhas prioridades e vou fazer o que o Senhor me deu para fazer. Porque eu sou só pó. O resto não tem. Não é verdade? Então, vamos caminhar. Tem mais algum minutinho aqui. Quer alguém falar? Vem cá, vamos virar ali para trás, para ela ali. Pastor, pegando esse gancho do Senhor aí, eu tenho uma dúvida, porque 2 semanas atrás, a nossa célula foi convocada para ir visitar um enfermo. E lá eu já sabia de antemão que eu ia ser chamada para orar por esse enfermo. E eu senti no meu coração a vontade de levar um óleo ungido. Nós temos essa autoridade como diáconos? Ok. A gente vai levar o óleo para a unção, né? Ungida é a pessoa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu explicar para você. Não existem pessoas sagradas, tá? O que existe é gente cheia do Espírito, só isso, tá? Sagrado é aquele momento onde Deus se revela entre nós, tá? O que a Bíblia ensina, e aí a gente tem que ensinar isso para as pessoas, é o sentido da unção. Não é que tem poder no óleo, assim como não tem poder no pãozinho e no vinho, tá? A gente unge as pessoas com óleo no mesmo sentido que a gente come o pãozinho e o vinho. A Bíblia diz que o óleo é um símbolo do Espírito. Assim como a Bíblia diz que o pão é símbolo do corpo e o vinho é símbolo do sangue. Então a Bíblia diz assim, olha, se tiver alguém doente, está na Bíblia, tá? Se tiver alguém doente, tá? Chame os presbíteros da igreja, tá? Esses líderes espirituais. Você vai ungir com óleo, que é um símbolo do Espírito Santo, né? E vai orar por ele, né? Ele vai ser curado, e se houver pecado, até os pecados vão ser perdoados.
E ali tem todo um estudo que a gente poderia fazer, falando dos estilos diferentes de doenças. Se vocês quiserem, depois que a gente fizesse alinhamento, a gente pode estudar sobre isso. Querida, pode fazer, tá? Deve fazer, e ministra na vida das pessoas. Não vai fazer porque é obrigado, não vai fazer porque é um rito, vai fazer se for uma obediência na palavra e se for um movimento do Espírito no coração. Está claro? Assim como a gente celebra a ceia do Senhor. A gente sabe que o pão é pão, que o vinho é vinho, o óleo é óleo, tá? Mas a gente faz isso em obediência à palavra de Deus. E até dizer, olha, esse óleo, ele não tem poder para curar você. Não importa se ele veio de Jerusalém ou se ele é da cozinha. Eu estou falando sério, tá? Isso aqui é um símbolo de fé. Ele simboliza o derramar do Espírito. Então eu vou derramar um pouquinho desse óleo sobre você, simbolizando esse derramar. Eu vou pedir que Deus te abençoe, te revista de graça. Está claro? Então, se a gente esclarece, se a gente ensina, a gente não coloca a fé no óleo. A gente coloca a fé naquele que tem poder para derramar o Espírito. O óleo é só um símbolo de fé. Está claro? Tá? E usa, pode fazer. Última pergunta para a gente encerrar. Fala, querida. Pega aqui o microfone. É uma dúvida que ficou lá no comecinho, que o pastor falou sobre a questão dessa denominação entre pastores, presbíteros e diáconos, que, na verdade, está na sua origem, né, da palavra, que era uma denominação entre os gregos, os hebraicos, como eles usavam, que denomina a mesma pessoa. Mas em que ponto histórico, não sei se o pastor consegue me explicar, que surgiu que há uma diferença hierárquica que a gente sente, que até quando o irmão Hélio perguntou ali, a gente sente assim no psicológico mesmo, né, e pela leitura bíblica, né, que quando pede para os presbíteros irem lá fazer ungir os doentes e tudo mais. Então, em que momento e também de denominações, que umas denominações a gente vê que há uma escala hierárquica, né? Então, em que momento que isso surge? Então, vamos só repassar aqui, tá? Existem 2 oficiais na igreja, pastores e diáconos, tá? Nesse sentido, vamos dizer assim, os pastores fazem o papel de liderança da igreja, os diáconos auxiliam os pastores na liderança da igreja. Os termos que são sinônimos são pastor, bispo e presbítero, tá? Então, a palavra diácono, ele entende alguém que está sempre apoiando ou o pastor, ou o bispo, ou o presbítero, tá? O uso da palavra pastor, tá, que é a nossa mais comum, é a menos comum no Novo Testamento, porque ela é uma ilustração do trabalho. As palavras mais comuns são bispo, a mais comum de todas, porque ela está sendo usada nas comunidades de fala grega. Então, as comunidades de fala grega cristãs, elas usavam, ao invés de termo pastor ou presbítero, a palavra bispo. E as comunidades de fala hebraica, eles copiavam o termo da sinagoga, e o líder da sinagoga era chamado de presbítero, tá? Então vem essa ideia. Então, os 3 termos são usados intercambiavelmente, são sinônimos, tá? Então, pastor, bispo, presbítero. E os diáconos? Em todos esses casos, eles são os auxiliares desses líderes da igreja. Mas juntos, eles compunham o colegiado. Uma das coisas interessantes do Novo Testamento é que não existia apenas um líder. Havia alguns chamam de presbitério, tá? Havia um colegiado de líderes que conduzia o rebanho, era o pastor e os diáconos. Quando eu falar um pouquinho sobre a evolução histórica do uso do diaconato, a gente vai fazer um passeio pela história, desde o Novo Testamento até os dias de hoje.
como é que foi entendida a função diaconal, lá na história da igreja, lá no tempo dos reformadores. A gente vai fazer um passeio, você vai poder ver, vai dar para a gente perceber bem isso. Mas sempre eles estiveram ligados aos pastores como pastores auxiliares. Tá? Vamos imaginar uma igreja pequena que não tivesse um colegiado de pastores como a nossa igreja tem. E o colegiado de pastores da igreja seriam os diáconos, junto com aquele pastor que está conduzindo o rebanho. Seria mais ou menos isso. Esclareceu? Tá bom? Ok? Gente, acabou. Tá? Valeu hoje? Bom? Joia? Então, você vai lá na jornada. Fala, querido. Fala. Bom, boa noite a todos. Há 8 anos atrás eu estava casando nesta data. Então, aproveitando o momento que estamos com diáconos recém-eleitos e o pastor, eu queria pedir uma oração ao casal, comemorando essa data, porque já que estamos aqui, tivemos um casal que foi testemunha desse momento há 8 anos atrás, seria bastante interessante. Vamos orar por eles, vocês concordam? Vai ser uma bênção. Eu vou explicar como é que a gente vai orar, tá? Vocês vêm aqui para frente, tá? A gente já vai orar por você, tá? Vamos colocar em prática. Aqui é o seguinte, lembra, você tem que entrar na jornada, a jornada, tá? Não esquece do ajornada.com.br, fazer a sua inscrição ali, e lá no farol, tá? Treinamento de diáconos e fazer a lição de casa. Senão já vai automático, tá? Provavelmente o envio dessa de hoje vai ficar meio travado. Então, as duas perguntas. Responde, depois você preenche lá. Mas você vai ver, tem uma leitura sobre o uso do termo para a gente fazer. Nós vamos fazer o seguinte agora. Todo mundo vai vir aqui para frente e a gente vai fazer uma roda em volta desse casal, estender as mãos aqui sobre o Vinícius, não é isso? Pela Vanessa, esse dia aqui tão especial para nós e para eles. E eu quero te pedir, estende a tua mão de bênção outra vez. Renova, Senhor, a graça, o amor, a paixão, a visão, a missão como família. E que eles se sintam abraçados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor. E que a alegria do Senhor, e o poder do Senhor, e o sustento do Senhor estejam sobre eles todos os dias. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.